quanto tempo, quanto dinheiro você fez assim em abertura de carrinho? 2, 3 minutos você fez milhões. Me conta assim, me dá esses números, porque eu acho que deixa o papo mais interessante. Porque de repente você que não conhece o Bruno, fica evidente. A gente traz o poder da metáfora aqui para vocês entenderem do tamanho, do nível de assertividade e de impacto que o seu conteúdo ele gera nas pessoas. Bom, acho que é interessante primeiro falar o faturamento da primeira turma. Tá. Porque não é do nada, né? Às vezes o pessoal pensa, nossa, então vou criar um produto online e vai vir milhões em questão de minutos. E não. A primeira turma que eu fiz, eu queria vender 30 vagas, porque quando eu era tenente no exército eu tinha 30 soldados. Então eu sabia que para 30 pessoas eu dou aula bem. Essa era a minha métrica. A comparação era o Era isso. Então eu falei, vou vender 30. E eu abri a primeira turma do Viver de Renda, foi no dia 2 de agosto de 2017, que era o meu aniversário. Eu falei, se for no dia do meu aniversário não pode ser ruim, né? A minha esposa, ela me preparou, falando, olha, prepara pra não vender nada. Na época eu tinha uns 500 views nos stories. Então tinha 500 pessoas me assistindo e eu queria vender 30. Eu falei, tá bom, vou preparar, né? Mas se vender um, já tá ótimo. Porque eu tenho um cliente, tenho uma pessoa, essa pessoa vai me dar feedback sobre o produto, eu melhoro. Se eu tiver só um cliente, é muita atenção nessa pessoa e esse cara vai ficar tão agradecido que vai falar para outras pessoas, não é possível. Só que vieram os 30, em uma hora eu vendi as 30 vagas. Em uma hora? Isso. E aí tinha um cara que já me seguia, que trabalhava com lançamento de produto, ele falou, você tá doido, 30 pessoas vai ficar as moscas, né? Não é que nem o presencial, cara, vende mais. Ele falou, vende 100. Eu falei, 100? Tá doido, né? Pensei, 100 o suporte vai estar ruim. Eu falei, vou vender 50. Preocupado com o suporte, hein? Sim. O pós-venda. Mas tinha um ponto, é que eu não precisava do dinheiro naquele momento, era muito mais um teste. Perfeito. Né? 30 já tinha dado uns 20 mil reais, assim, não era 20. No final deu 30 mil. Tá. Foi o faturamento que eu tive vendendo 50 vagas, né? Então faz uma regra de 3 aí para ver mais ou menos onde estava o faturamento dos 30. Mas a questão é que aquele dinheiro era um bônus. Porque eu só lancei o primeiro curso, eu queria ter experiência para poder lançar cursos de outras pessoas. A minha ideia inicial era ficar como alguém atrás das câmeras para minha esposa, lançar produtos dela e pegar outras pessoas que eu via que tinham potencial em rede social, mas que não sabiam criar um produto. É isso que eu queria fazer. Só que eu fui lançando as turmas do curso, foi dando tão certo que eu acabei mudando de ideia. Eu falei, não, vou me dedicar a isso, porque é aquela história de alocação do seu tempo, né? Você tem um tempo limitado. Aí eu via que se eu alocasse o tempo no Viver de Renda, eu podia fazer muito dinheiro. E nas outras áreas eu fazia dinheiro também, mas não tanto. Então comecei a focar no Viver de Renda. E lá na turma 8 do Viver de Renda, que foi uma turma que acabou entrando para a história, assim, o que aconteceu foi que eu tinha ficado já um tempo sem lançar turmas, uns 6 meses, que eu estava mal da coluna. Durante esse tempo eu continuei fazendo conteúdo, continuei alimentando as pessoas com conteúdo bom, reciprocidade, as pessoas retribuíam, falavam, nossa, eu vou fazer seu curso quando você lançar, eu quero fazer. E aí quando eu marquei a data do lançamento, a gente fez a abertura e eu queria vender 700 vagas, porque com 700 pessoas eu sabia que eu dava conta. Eu já tinha feito um curso por umas 600, sobrou tempo, eu falei, então eu vou aumentar mais 100. Só que em 1 minuto vendeu as 700 vagas. 1 minuto. A quanto o ticket? O ticket era uns 1.400 na época. Você já fez mais de 1 milhão, hein? Foi. 4 vezes 7, 28, é. Aí, em 1 minuto vendeu isso. A minha esposa falou, fecha agora. Daí eu falei, nossa, mas em 1 minuto, calma, né? Aí fui fechar o carrinho com 2 minutos. Só que quando você fecha o carrinho, quem está preenchendo os dados de compra pode acabar de preencher e comprar. Aí nisso, quando eu fui atualizar, né, já tinha dado 1.400 inscrições, que era o dobro do que eu queria, e em 3 minutos. Então entrou um faturamento de 2 milhões em 3 minutos, que foi mais de 1 milhão em 1 minuto, mas a métrica que a gente conta é essa, 2 milhões em 3 minutos. Uau! E foi o meu maior faturamento que eu tinha até então, e veio em 3 minutos. O pessoal começou a falar, você ganhou dinheiro em 3 minutos? Eu falei, não. Eu ganhei dinheiro ao longo de 6 meses, né? Ou talvez até mais, se for contar todo o tempo que eu demorei para juntar esse conhecimento. Só que eu recolhi todo ele nesses 3 minutos. Mas o interessante é que aquilo não foi planejado, Ivan. Eu não queria vender o dobro. E quando eu vendi o dobro, eu só comecei a pensar, como é que eu vou entregar um suporte bom agora, que foi o que trouxe até aqui, se tem o dobro de pessoas para isso?